glória a Deus que no corpo de Cristo nós temos assim muitas atividades diferentes e Deus chama as pessoas, cada uma com seu perfil, para atividades próprias que combinem com elas, né? Então Deus é incrível. Então eu vou me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é Elza Mouraria, eu sou de Santos, São Paulo, sou casada com o pastor Walter há 29 anos, vai fazer agora no mês de junho que nós somos casados, e sou nascida no Evangelho, e rapidinho assim para vocês terem uma ideia, né, da minha história. Eu me casei aos 21 anos, aos 22 eu estava viúva, aos 25 eu fui para o seminário, aos 32 eu me casei de novo, e agora já estou com 29 anos de casado, e antes que vocês ficam fazendo contas, eu tenho 61 anos de idade. Antes que a atenção, quantos anos tem essa mulher com essa história jurássica, né? Já faço parte de um museu aí. Mas o Senhor tem abençoado. Eu tenho 2 filhas, a Larissa com 26 anos e a Luane com 23. Ainda estão solteiras, orem para Deus, para o anjo passar lá em casa e levar essas meninas embora. 2 anjos, né? Passarem e levarem ela embora. Mas nós viemos para Belo Horizonte, né, de lá de Santos para Belo Horizonte, porque o Senhor nos direcionou para vir, para trabalhar na Missão Amém. Muitos conhecem como Missão Amém, mas o nome real é o EC Brasil, que é uma agência internacional, já com 110 anos de existência, fundada por Charles Studd. E o polo, tem vários polos ao redor do mundo, serve aí em mais de 1000 países, nações, povos, e o polo do Brasil é aqui em Belo Horizonte. Então, nós viemos para cá para trabalhar na base da missão. Nunca fomos para campo missionário, não. A gente veio direto para isso, o Senhor nos direcionou para isso. Aí depois veio a pandemia e tal, e depois da pandemia o Senhor nos redirecionou, e agora nós estamos trabalhando no seminário da missão, que também tem, chama-se MTC, Mission Training Culture, que é um seminário de treinamento para missionários. Então, nós estamos, eu e meu marido, estamos trabalhando nesse seminário, agora fica aqui no bairro Santo André, estamos trabalhando nesse seminário na formação de missionários para enviar para o campo, ou através da UEC Brasil, ou através de alguma outra agência missionária. A parte disso, eu sou capelã prisional, falei para a Giselda, eu falei, você gosta de sentar na mesa, eu gosto de ir para a cadeia. Meu negócio é ir lá para o presídio. Já fazia isso lá na minha cidade, com mulheres, e aqui em Belo Horizonte, eu já fui no sócio-educativo das meninas, no sócio-educativo dos meninos, me jogaram lá sozinha, eu e meu violão, porque não podia entrar acompanhada, e aí eu fui 2 vezes, eu entrei lá sozinha, mas Deus deu graça, e agora nós estamos trabalhando no presídio das grávidas, uma experiência bem diferente para mim, eu nem sabia que existia isso, mas é uma experiência diferente que está sendo assim, muito boa para mim, né? E também, depois eu vou deixar o endereço no final aí para vocês, mas eu tenho um canal no YouTube chamado Bendito. Bendito de bem falado, não é bendito de abençoado, é bendito de bem falado. E esse canal é para quem gosta de Bíblia, não é para quem gosta de devocional só, quem gosta de Bíblia. Então, eu comecei em Gênesis 1 e hoje pretendo até meia-noite, se der tempo, postar o capítulo 26 de 2 Crônicas. Já são quase 400 vídeos, estão todos lá no YouTube, capítulo por capítulo, vídeos curtos, entre 5 e 10 minutos no máximo, tá? E nesses capítulos eu explico a Bíblia. Por que que aquilo é aquilo? Por que que, por exemplo, Boaz, quando fez o acordo lá para casar com Ruth, com o outro remidor, ele tirou o sapato? Que negócio é esse, tirar o sapato? Então eu explico por que que tirava o sapato, por que que aconteceu aquela guerra, quem mostra o mapa, desenho, eu faço qualquer negócio para o povo entender a Bíblia, porque eu gosto muito da área de ensino. Desde 1991, quando muitas aqui usavam fraldas, eu já estava saindo do seminário, gostando de estudar, gostando demais da palavra de Deus, que é uma história longa, essa minha paixão pela palavra de Deus. Mas, aí, estou aqui, depois no final eu deixo o endereço para vocês irem lá e, se quiserem se inscrever no canal e me acompanhar, eu pretendo ir até Apocalipse, viu? São 1189 capítulos, e eu pretendo gravar os 1189 vídeos, se Deus me der vida e saúde, e pretendo chegar a Apocalipse. Então, se vocês quiserem ir comigo, a gente chega junto lá e fala Maranata, grita Maranata bem alto, tá?
Muito bem. Nós vamos falar. Meu enfoque aqui hoje com vocês é sobre a questão da bondade. Eu fui criada como eu sou filha de mãe velha, fui mãe velha, né? Porque casei tarde, né? Então eu fui filha de mãe velha, a caçula dos filhos. Então, assim, eu fui criada no meio de pessoas muito idosas, sempre gostei muito das amigas da minha mãe, que eram pessoas sempre mais velhas. As minhas irmãs, a mais próxima de mim, é 7 anos mais velha do que eu. A minha sobrinha mais velha tem 51 anos, e o meu sobrinho mais velho, se fosse vivo, teria 56. Então, eu sempre tive gente muito mais velha e acabei sendo também exemplo, né, para os mais novos que foram chegando depois de mim, uma família de 6 filhos. Então, esse convívio de gerações, que a palavra de Deus fala, né, que ali Tito capítulo 2, versículo 3 a 5 fala, é de um convívio pacífico entre 2 gerações. A geração das mulheres mais velhas e a geração das mulheres mais novas. Normalmente, gerações passam por conflitos, mas é importante a gente aprender a lidar com isso. Aí, fazendo aqui uma analogia, talvez fosse essa, de 1 Coríntios 13, nós podemos ver um texto que eu gostaria de ler junto com vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. Ainda que eu tivesse uma casa tão impecável que as pessoas pudessem comer no chão da cozinha, e ainda que eu pudesse preparar refeições incrivelmente deliciosas, com um orçamento apertado, ainda que eu transformasse nossa casa em uma vitrine com qualidade de casa de revista, forte. Bondade. A bondade é a moeda de ouro da mulher descrita em Tito capítulo 2. Porque foi para isso que as mestras do bem foram chamadas, para ensinar a bondade. Não é uma característica muito fácil de se viver, fácil de falar, mas não tão fácil de viver. Mas quando a palavra de Deus fala que as mulheres mais velhas são mestras do bem, significa que elas são mestras ou professoras de bondade. Quer aprender bondade? Procure uma mulher mais velha. Tudo bem, concordo plenamente que a gente sempre terá alguém mais velho e mais novo do que a gente, isso aí é óbvio. Porém, quando a palavra de Deus fala das mulheres mestras do bem, fala das mulheres mais velhas, por quê? Porque nós já temos experiência. Eu com 61 anos de idade, se você me conhecesse com 22, eu era ligada no 440. Não levava desaforo para casa. Não é que eu era briguenta, eu era peituda mesmo, entendeu? Não tinha papas na língua, até hoje ainda não tenho. Mas melhorei bastante, entendeu? Por quê? Porque a idade, você vai levando tanta troletada na orelha, que a idade vai ensinando a gente que a gente tem que ser pessoas menos. Sabe, a gente tem que desacelerar, a gente tem que ser mais paciente, mais longânima, calma aí e tal. E às vezes a gente vê, como eu tenho minha filha de 23 anos, ela é um espelho do que eu era quando eu era da idade dela. Não, mãe, porque nós vamos... Então, calma, minha filha, calma. Eu nem acredito que eu estou falando aquilo, né? Calma, minha filha, calma, né? Por quê? Porque a gente já passou e a gente vê que caminhar na vida, nessa corrida, atropelando todo mundo, não é assim que a coisa funciona. Vamos mais devagar. Então, as mulheres mais velhas, pela experiência que elas têm, elas acabam sendo mulheres mais tranquilas, acabam sendo mulheres mais dóceis, né? Mas isso não impede, de forma alguma, que uma mulher mais nova ensine a uma mais nova ainda como ela pode ser um pouco mais tranquila, tá? A Bíblia usa um exemplo. A Bíblia usa aqui um exemplo. Deu certo? Deu. De Lucas, capítulo 10, e versículos 38 a 42, que é a história de Marta e Maria quando receberam Jesus em sua casa. Marta, Maria e Lázaro, né? Receberam Jesus em sua casa. A gente vê aí uma Marta estressada, agitada, incomodada, irritada. Por quê?
Porque a irmã dela, coisa muito comum, né? A gente está lá e a folgada da minha irmã, né? Se a Bíblia fosse escrita hoje, né? Chegar lá para Jesus e dizer, Senhor, o Senhor não se importa que a folgada da minha irmã deixe eu trabalhando para lá e para cá sozinha. Então a Marta está ali, tadinha, preparando a comida, agitada e tal. A gente vê aqui que Marta, ela acaba se apresentando como um modelo negativo. Dentro do termo que o livro usa o termo sofron, né? Sofron. A Marta, ela não apresenta essa característica de sofron, ou seja, ela não tem uma mente sadia, uma mente sã, domínio próprio, porque o domínio próprio, ele não atua, por exemplo, só ali, se ela tivesse conseguido ficar calada. Mas, normalmente, a pessoa, além de, na hora, não falar, ficar com um carão, olha o carão dela. A questão é o carão, às vezes, né? A pessoa não sabe disfarçar. E aí, depois ainda, quando você olha para o carão da pessoa, se pergunta assim, aconteceu alguma... Bem típico da Maria, eu acho, né? Tranquilona. Aconteceu alguma coisa, né? E aí fica igual a mulher, quando o marido apronta, e ela fica de bico, né? O marido chega e fala, o que foi, meu amor? Aconteceu alguma coisa? Não. O marido está com esse não, ele vai parar lá na cozinha, né? Perguntando para Deus, pedindo revelação. Senhor, o que foi que eu fiz dessa vez? Né? Eu acho que Maria era bem esse estilo, tranquila, né? Zen. E Marta realmente ficava bastante incomodada com isso. Então, ela está mostrando, Marta está mostrando aí que ela era uma pessoa que estava com alguns sentimentos que realmente eram sentimentos ruins, que iriam fazer muito mal para ela. O primeiro deles seria o egocentrismo. Quando ela chega para Jesus e diz assim, o Senhor não se importa, né, que a minha irmã tenha me deixado sozinha, diga-lhe que me ajude. Então, ela se coloca ali, meio que se vitimiza. Porque, às vezes, a gente realmente encontra uma pessoa que está folgada em determinada situação, mas, puxa vida, se você tem, por exemplo, uma filha que está afastada dos caminhos do Senhor, e você fosse, no caso aí, uma mãe e uma filha, você tivesse agitada fazendo a comida, e sua filha se sentasse assim, perto do pastor, e você percebesse que a sua filha estava apaixonada por tudo aquilo que o pastor está falando, bebendo cada palavra do pastor, você ia ficar chateada? Claro que não, gente. Você ia até fazer a comida. Não, pode ficar aí, deixa que eu faço aqui. Eu me viro. Por quê? Porque você está vendo que a pessoa está interessada. Você orou por aquele momento tanto tempo e o momento chegou. Então, deixa ela quieta lá, ouvindo. Então, faltou na Marta essa sensibilidade. Isso. Faltou sensibilidade. Ela foi insensível, porque ao invés dela entender que a irmã dela estava aproveitando aquele momento na presença de Deus, não. Ela foi reclamar. E outra, foi na frente de todo mundo, né, gente? Pensa, a pessoa ali na sala, todo mundo conversando, Jesus falando umas coisas maravilhosas, ela entra na sala e diz, ô Senhor, já foi direto em Jesus, eu dou uma bronca nele, né? O Senhor não se importa, não, que a minha irmã não me ajude? Manda ela me ajudar. Né? Então, egocentrismo, insensibilidade. E a gente vê também que as coisas aconteceram num tom de acusação. Estou entrando aqui. Num tom de acusação. Porque ela foi diante de Cristo para perguntar para ele, não te importas que ela tenha me deixado sozinha? Foi assim um tom acusatório. Então, faltou essa coisa dela pensar na irmã, não apenas como uma ajudante, mas também como uma pessoa que precisava daquela palavra de Cristo. E ainda o ressentimento, né, gente? A gente vê que ela ficou ressentida, porque ela já estava, de acordo com essa cara que ela está mostrando aí, ela já estava remoendo há algum tempo. Por isso que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Porque antes que a nossa boca se abra, e saia como uma espada na direção de uma pessoa, geralmente aqui dentro já se formalizou uma série de pensamentos negativos. Eu já pensei tanta coisa ruim, que quando a minha boca abre, ela já abre para detonar, para jogar uma bomba para acabar com a situação.
Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa mente, com esse sófron que fala aqui, né? Ter uma mente sadia, procurar, isso é uma coisa que Deus me ensinou há muitos anos atrás. Quando uma pessoa fala de você, quando uma pessoa fofoca de você, quando uma pessoa faz algum tipo de coisa que te prejudica, ou pelo menos tenta te prejudicar, tenta pensar em qual o problema que está levando essa pessoa a fazer isso com você. Porque às vezes a pessoa, ou ela pode estar com inveja de você, ou ela pode estar passando um problema e ela precisa de alguém para descontar e você apareceu na frente dela, entendeu? Ela é uma pessoa mal resolvida com ela mesma e muitas vezes a grande maioria das fofoqueiras, tá? São pessoas mal resolvidas em suas próprias vidas que procuram desfocar a sua pessoa e focar na vida dos outros. Porque ela focando na vida dos outros, os outros não vão prestar atenção na vida dela, que está detonada de alguma forma. Seja casamento, seja relacionamentos, seja lá o que for. Então, ela fala sempre da vida dos outros, que é para nunca ninguém prestar atenção na vida dela. Então, toma cuidado ao você cultivar um sentimento contrário, porque, na realidade, a pessoa ela é uma vítima dos problemas que ela mesma arrumou e se enroscou. E, infelizmente, você estava no caminho dela e acabou sendo uma vítima disso aí, tá bom? Agora, veja bem a resposta de Jesus para Marta. Ele disse: Marta, Marta. Quando Jesus fala 2 vezes, presta atenção. Na verdade, presta atenção quando Jesus fala assim, 2 vezes. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, Jesus foi muito positivo com ela, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Pode continuar lá na cozinha sozinha, ou então vem para cá também, mas ela não vai sair daqui não, senhora. Volta. E Marta podia ter dormido sem essa, né? Podia ter dormido sem essa, mas acabou aprendendo uma lição a duras penas, tá? As mestras do bem, as mulheres mais velhas, elas são chamadas para ensinar, principalmente sendo exemplo de bondade. Exemplo. A coisa que mais as pessoas procuram no mundo hoje é exemplo. As pessoas procuram referencial para seguir. A pessoa entra por aquela porta, recém-convertida, ela vai começar a olhar para as mulheres, se for uma mulher, vai olhar para as mulheres da igreja e observar o comportamento delas, o modo como elas vestem, o modo como elas falam, o modo como elas se relacionam, porque elas querem referencial, elas querem exemplo. E isso nós que somos mais velhas, principalmente precisamos dar. Precisamos ensinar pelo exemplo. E as mais novas devem estar sempre predispostas a aprender a serem bondosas. E agora eu queria que vocês fizessem um exercício aí entre vocês em 3 minutos, tá? Eu queria que vocês pensassem, não, vou dar 1 minuto para pensar e depois mais 2 para responder. Aqui tem que pensar rápido, porque o tempo já está passando, né? Quais são as barreiras mais comuns entre as gerações que atrapalham a interação como a Bíblia ordena? Quais são as barreiras mais comuns entre as gerações? Por que é que as mulheres mais velhas têm, às vezes, dificuldade em aconselhar as mais novas, porque elas, às vezes, não querem ouvir? E por que é que as mais novas não querem ouvir? O que acontece entre as gerações que acaba colocando as mais velhas para lá e as mais novas para cá, dificultando esse entrosamento? Pensem um pouquinho. Principalmente se você já tentou aconselhar uma mais nova e ela torceu o nariz para você. Ok. Quem é que pode aí falar bem alto um dos problemas? Fala bem alto aí. Qual é o... Diga, querida. Falta empatia de qual parte? Das 2 partes. Excesso de liberdade dos jovens. As mulheres mais novas estão muito livres, muito soltas, muito moderninhas.
Falta de conhecimento da palavra. Intolerância. Elas não querem ouvir, as mais novas não querem ouvir. Falta de comunicação, ruído na comunicação. Julgamento da parte das mais velhas. Oi? Choque de culturas. Teimosia, tá bom. Tudo isso, a gente sabe, por exemplo, eu sou da geração X, geração lá da década de 60. Óbvio, eu tenho 2 filhas, uma de 23 e uma de 26. Dá para vocês imaginar? Eu olho para as minhas filhas e digo, mas no meu tempo não era assim. Ah, mãe, você está velha. Mãe, você é idosa. Elas falam para mim. Eu tenho que aguentar isso nessa idade, né? Mas eu levo numa boa. No começo, eu concordo, foi muito difícil, porque eu tive uma formação muito diferente, muito mais rígida, muito mais tudo diferente. De repente, eu crio 2 filhas que não se encaixam no modo como eu crio. E elas começam a resistir. E eu começo a aconselhar e dizer, mãe, você precisa de... E me chamam de você. Pensa uma mãe que é chamada de você. As minhas filhas, nunca ensinei também a chamar de senhora. Deixei quieto. Me chamam de você. Mãe, você precisa deixar nós termos as nossas próprias experiências. Falei, mas vocês vão sofrer. Deixa a gente sofrer, mãe. A gente quer sofrer. Falei, gente, que cabeça dura de vocês. Enfim. Aí vai daqui, vai dali. Eu entendo o seguinte hoje. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós, que somos mais velhas, precisamos ter tolerância com as mais novas. Tolerância. Elas não foram jovens quando nós fomos. Quando era tudo muito mais exigente, tudo muito mais na corda curta. Pelo menos na minha época foi. Era tudo muito curtinho, não podia nada. Nada podia. Era ali na barra da saia da mãe até casar. Sai da barra da saia da mãe, vai para o marido. E a gente vive aquela vida meio assim. As meninas hoje não pensam nessa coisa, cresce e vou casar. Não, vou casar, mas peraí, né? O que não acontecia na nossa época. Então, eu acho que nós, mais velhas, precisamos ser um pouco mais tolerantes, relevar um pouco algumas coisas, lembrando, na nossa época, quando a gente pedia que os mais velhos relevassem algumas coisas da gente. E as mais novas precisam ser um pouco mais pacientes e compreensivas com as mais velhas. Por quê? É difícil para a gente, às vezes, assimilar as modernidades de vocês. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Então, dá aquele puxão de orelha leve na gente assim, ó, né? Nós estamos no século XXI, né? E a mais velha diz assim, é mesmo, eu esqueci, né? Então vamos ter bom humor nos nossos relacionamentos para poder gerar a empatia, né? Então, um pouquinho cedendo daqui, outro pouquinho cedendo de lá, nós vamos poder construir uma boa comunicação. E construindo uma boa comunicação, nós vamos nos dar melhor. E você, mais velha, sendo um pouco mais tolerante, você vai se surpreender com meninas mais novas chegando a você para pedir conselho. O que é que a senhora acha a respeito disso? Né? Então depende tudo do modo, da abordagem. Giselda já introduziu muito bem aqui a abordagem que a gente usa. Se você vai chamar na sua casa para tomar um chá, se você vai, de repente, encontrou no shopping, vai parar ali para tomar um café junto, não sei. Deus vai dar a estratégia. O que você precisa é aprender a se relacionar com quem é diferente de você, tanto as novas como as velhas. Entendeu? Ou as mais experientes. Quando eu falo mais velhas assim, pesa para o meu lado. Né? Enfim, aí, graças a Deus, nos últimos anos, o convívio com as minhas filhas ficou bem melhor. Por quê? Porque elas foram me peitando, né? Dentro do respeito, mas me peitando, e eu fui olhando a situação, dizendo, não, eu preciso ceder. Eu preciso ceder. Conclusão, a gente está, né, de vez em quando, ainda tem uma rusguinha aqui, uma ali, mas a gente até se ajustou bem agora. Né? Então, principalmente a minha mais nova, de vez em quando, fala, mãe, o que você acha disso? Eu fico feliz.
Porque é sinal que está me procurando para alguma coisa. Não está procurando, porque se a gente que é mais velho não for tolerante, eles vão procurar a moçada. Moçada procurando moçada. Pergunto eu, moçada ensinando moçada, gente, não dá certo. Lá em 2 Reis, quando Roboão foi procurar o conselho dos anciãos, ele rejeitou o conselho dos anciãos, resolveu seguir o conselho da moçada. Resultado, dividiu a nação de Israel em 2 partes. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Por quê? Por causa de um rei imprudente que ouviu o conselho da moçada. Não que moçada não tenha o que dar, mas existem situações que só as pessoas experientes têm uma boa resposta. Isso é óbvio, tá? É uma questão até de lógica. Nós exercemos muitos papéis diferentes, né, que nós exercemos. Queremos ser bondosas, mas nem sempre conseguimos. Queremos exercer os nossos papéis, mas nem sempre conseguimos. Acabamos sendo egoístas demais por causa de todos os papéis que nós precisamos representar. Agora, eu queria que você pensasse aí um pouco, está aí colocado na tela, faça uma lista dos seus papéis sociais. Depois compartilhe com mais 2 amigas como é que você pode ser intencional em exercer bondade em todos eles. Quais são os papéis sociais que você ocupa? Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho o papel de esposa, tenho o papel de mãe, tenho o papel de vizinha, tenho o papel de irmã, não tenho mais o papel de filha. Por quê? Porque os meus pais já morreram. Mas eu tenho o papel de tia bisavó. Eu já sou tia bisavó. Sou tia-avó, sou tia-avó e tia bisavó. Né? Eu exerço o papel de cunhada, exerço o papel de capelã prisional, exerço o papel de missionária, exerço o papel de palestrante, como eu estou aqui com vocês. Eu queria que vocês pensassem nos vários papéis que vocês exercem. Isso eu vou dar um tempinho maior para vocês pensarem e depois conversarem como é que você pode exercer bondade em todos esses papéis, sem ser egoísta, porque a tendência é ser egoísta. Eu tenho as minhas coisas, eu estou extremamente ocupada com a mocinha ali da figura, né? Se acabando, uma hora você é uma super-heroína, outra hora você está acabada. Esse é o nosso dia a dia. Mas nós precisamos desenvolver todos os papéis. Tá? Aliste os papéis, todos que você tem, e daí você então converse com suas amigas, 2 ou 3 amigas aí, como que você pode exercer a bondade em tudo isso ao mesmo tempo. Muito bem. Quantos papéis vocês exercem em média? 2, 3 só? Tá bem, hein? 6 papéis ali. Quem exerce mais que 6 papéis? 9. 9 papéis aqui. 5. 10 papéis. Quem é que exerce 10 papéis? Olha lá, uma com 10 papéis. 10. Ô, gente. Pronto, agora aqui, ó. Presta atenção. Como é que a gente faz? Aí em cima, alguém 11 papéis? 12 papéis? 14? 14 papéis o povo aqui de cima. Glória a Deus. Agora presta atenção. Como é que a gente pode exercer bondade em todos esses papéis ao mesmo tempo? Porque não tem jeito. Você exerce, quem é ali em cima, exerce 13 papéis. Quando chega a noite, o marido está lá com um sorriso desse tamanho esperando você. É o 14º, né? Então, gente, como que a gente pode exercer bondade em todos esses papéis? Primeiro, presta atenção. Nós precisamos estabelecer prioridades. Se você exerce vários papéis, por exemplo, vamos colocar o número máximo aqui, 14 papéis. Só que, por exemplo, é um papel como eu, por exemplo, escrevo para uma revista virtual. Uma vez por mês, eu mando um artigo para lá, para essa revista chamada Ser Mulher. Mando um artigo para lá uma vez por mês. É um papel que eu exerço, mas é leve por quê? É uma vez por mês. Eu vou no presídio das grávidas, mas também não é pesado. Por quê? Porque é uma vez por mês. Eu tenho 30 coisas uma vez por mês. Esse é o problema da gente. Mas assim, vamos supor que eu esteja muito cheia. Eu vou precisar estabelecer prioridades. Obviamente, a prioridade é a minha família.
né? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha família. Então, a minha prioridade é a minha família. Se tem coisas que eu estou fazendo que está roubando a qualidade de tempo e meu relacionamento com a minha família, eu preciso rever. Aliás, dizem os entendidos que quando você, os entendidos cristãos mesmo, quando você começa a dizer que 24 horas do seu dia não está dando para você fazer tudo o que você tem que fazer, reveja a sua agenda, porque alguma coisa que você está fazendo ou é pecado ou não é prioridade. Entendeu? Ou é pecado ou não é prioridade. Fala Deus, né? Entendeu? Então é assim, nós precisamos manter é como se fosse uma mesa, aqui ó, uma mesa de 4 pernas. O tampão é que segura as pernas, estou certa? Tirou o tampão, as pernas caem as 4, cada um para um lado. Esse tampão é o Senhor Deus. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, como a tampa da sua mesa, as pernas, que são os compromissos, que são as atividades, os seus papéis sociais, elas ficam em equilíbrio. Se você tira a tampa da mesa, os seus papéis ficam bagunçados. Então, se seus papéis estão muito bagunçados, talvez esteja em desajuste a tampa da mesa. A sua vida com Deus esteja em desajuste. Então, ore a Deus e diga, Senhor, não está dando certo. As coisas que eu estou fazendo não estão combinando e a minha vida está uma bagunça. Está uma bagunça? Coloca o tampão que as coisas se acertam e se nivelam. Combinado? Então, você vai alistar de novo, você vai fazer uma lista de todos os papéis que você exerce, se você é dessas que 24 horas não dá. Coloca essa lista diante do Senhor e diga assim, Senhor, o que eu posso fazer com isso aqui para a minha vida melhorar? Tá? Porque senão você vai ficar igual Marta, irritada, chateada, frustrada, faz um monte de coisa e não faz nada, e isso não é bom. Então, para que você possa ter tempo de qualidade, exercer bondade, ser uma pessoa de exemplo, você precisa ter estabelecido as prioridades na sua vida, tá? Então, administre seu tempo de modo que você tenha como mostrar bondade àqueles que precisarem de você. As pessoas que estão à sua volta, elas precisam saber que você está disponível para elas quando necessário. Quando necessário, não é para abusar também. Eu sou uma pessoa que eu sou sempre ocupada. Mas se uma pessoa diz para mim assim, Elza, queria tanto ter um tempo com você, eu digo, vamos combinar. Eu nunca digo não tenho tempo. Eu digo, vamos combinar. Então, eu arrumo a minha agenda de tal forma que eu abra um espaço para poder ter um tempo com essa pessoa. Entendeu? A gente nunca deve dizer para uma pessoa que nos procura, pedindo qualquer tipo de conselho, ajuda, ou mesmo querendo conversar, que a gente não tem tempo. Está errado. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para aquilo que não é minha prioridade. Eu não quero, eu não tenho tempo. Mas quando eu quero, eu tenho tempo. Quando eu fiquei viúva há 10 anos. Aí o pessoal falava assim, você não vai casar? Eu dizia, não tenho tempo para namorar. Minha vida é muito ocupada. Até quando eu conheci meu marido. Aí eu dei um jeito. Nem lembro o que foi que eu deixei. Eu sei que eu encaixei ele na minha agenda e eu tinha tempo para ele, assim, de conversar no telefone, muito tempo, de sair com ele. Dava sempre... A gente arruma um jeito para aquilo que a gente quer. Quando a gente não quer, a gente diz, não tenho tempo. Essa é a realidade. Basta pensar direitinho que a gente chega lá. Tá? Então, coloque Deus no topo da sua lista e você vai ver que as coisas vão se encaixar. Agora, a Bíblia conta a história de Dorcas, mudando um pouco a direção do assunto, a Bíblia conta a história de Dorcas, que era uma mulher cheia de boas obras e esmolas que ela fazia, uma costureira de mão cheia. Dorcas morreu. Quando ela morreu, foi um lamento só. Por quê? Porque ela era muito boa. Quando Pedro chegou lá, que chamaram Pedro, que ele chegou lá, elas estavam todas lá, com os vestidos na mão. E agora, quem é que vai fazer as nossas coisas, costurar, nos dar assistência? Dorcas é que fazia isso. Quem vai ficar no lugar dela? Chorando, 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 sentindo falta de Dorcas. Então, Pedro orou,
Jesus ressuscitou Dorcas e todo mundo ficou muito feliz. Aí eu pergunto para você, como a sua família vai lembrar de você? Quem chorará no seu funeral ao pensar em seu coração amável e em como você os serviu e os abençoou e demonstrou a bondade de Cristo para com eles? Ai, que conversa, né? Mas é real, gente. Alguém aqui pode dizer eu não? Estou livre disso? Como diz o pastor, eu sou da 8ª igreja, né? O pastor Jeremias fala, todo mundo tem uma senha. E ninguém sabe a que horas essa senha será chamada. E não adianta dizer, não, pode passar, pode passar. Não adianta. É você mesmo e pronto, né? Aí é bom, quando a gente chegar na eternidade, nós vamos carregar conosco a única coisa, não adianta você ter vestido bonito, não adianta ter um monte de joia, não adianta ter dinheiro no banco, aquele monte de louça bonita que você tem lá, aqueles móveis maravilhosos, nada disso você vai levar com você. A Bíblia diz que só as nossas obras nos acompanharão. E aí eu pergunto, que obras? Como você tem administrado a sua vida com bondade, para que quando chegar na sua passagem, as pessoas cheguem, né, lá no velório, olhem para você, como aconteceu no de Dorcas. Todo mundo lamentando. O que é que você tem feito de relevante para a sua família, para as pessoas à sua volta, que elas possam dizer assim, olha, acabamos de perder uma pessoa significativa para nós. Ela era assim, 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 assim. Ou então dizer, morreu, tem um rei lá na Bíblia que a Bíblia fala, está escrito assim, e foi sem deixar de si saudades. Está escrito na Bíblia. Será que vão dizer isso da gente? Falei, ai, Deus que me perdoe, mas ainda bem que foi, não aguentava mais. Gente, não pode. Nós temos que ser bondosas, né? As pessoas têm que chorar. Nosso marido, então, tem que ficar estatelado no chão, chorando de tristeza. Não é não? Tem que ser um negócio tão forte, que quando ele tentar casar de novo, ele não consiga encontrar uma mulher igual a nós. Vai ficar viúvo forever. Tá rindo, Brinca não, que isso pode ser verdade. Agora depende de você. Se você for aquela mulher rabugenta, rixosa, que só reclama, que é uma mulher que não, né? Ninguém aguenta mais você, nem você se aguenta. Você entendeu? Porque tem dia que nem a gente se aguenta, né? Nem você se aguenta. O dia que você morrer, o povo vai dizer assim, lá no fundo, chorando por fora e lá no fundo do coração, dizendo, graças a Deus, estamos livres dela. A gente se libertou. Graças a Deus. Não pode ser assim. Então, vamos procurar ser pessoas boas. As mestras do bem precisam dar o exemplo e ensinar o valor da bondade. E as mulheres mais novas precisam aprender com as mestras do bem que as pessoas são mais importantes do que qualquer outra tarefa que possa realizar. Tá? Então, nós precisamos, para a gente exercitar a bondade, nós precisamos entender que pessoas são mais importantes do que coisas, do que compromissos, ou do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. Eu sei que existem mulheres aqui que são exímias donas de casa, mas vamos supor que alguém fale para você, logo, dá para você encontrar comigo aqui depois do almoço, uma pessoa que você considera, que você sabe que você pode ajudar. Você vai dizer assim, não, tem que lavar louça, lavar o banheiro, arrumar minha casa, fazer um monte de coisa, depois eu vou? Não pode, gente. A gente, às vezes, sabe, quantas vezes as minhas filhas diziam, mãe, vamos sair? Aí eu olhava para a louça e dizia assim, a louça pode esperar. Os filhos vão crescer, né? Os amigos não podem esperar. A louça pode esperar. O banheiro, as cortinas. Tem mulher que fica esfregando a casa, o teto, o chão, a parede, as pontinhas com escovinha de dente, né? E acaba não sendo bondosa porque ela tem mania de limpeza. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos colocar as coisas no lugar certo para a gente ter oportunidade de exercer a bondade como a palavra de Deus nos manda, tá?
Outra coisa, quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Cristo. De novo, quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Cristo. Cristo não desce do céu para servir as pessoas. Ele faz isso através de nós. Foi a música que Giselda colocou para nós aqui. Nós somos as mãos dele, nós somos os pés dele, nós somos a boca dele, nós somos o corpo de Cristo na terra. E nós precisamos exercitar a nossa bondade, ou exercer a nossa bondade com as pessoas, como Cristo faria. Ele não está mais aqui, mas a igreja está. Nós somos a igreja. Então vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Onde é que nós devemos fazer isso? Olha lá. Onde que começa a bondade? Começa em casa. Essa é a minha família. Não mostrei para vocês no começo, porque eu queria mostrar agora. Essa é a minha família. Lá atrás está meu marido. Essa é a minha filha que está mais próxima aí, Larissa. E a moreninha espivitada é a Luane, né? Essa é a minha família. Bondade, a gente começa exercitando em casa. Tem uma frase do livro que diz assim: em nenhum lugar sou mais tentada a ser egoísta e preguiçosa do que em minha casa e em meus relacionamentos mais íntimos. Com demasiada frequência demonstramos mais preocupação e bondade por completos estranhos do que por aqueles que vivem sob o mesmo teto que nós. E não é verdade? Lugar que o pessoal me vê sem maquiagem é na minha casa. Que eu acordo de manhã com os cabelos tudo assim e a cara inchada, é na minha casa. Todo mundo de fora só me vê arrumadinha, perfumada, bonitinha. Lá dentro de casa, não. Se der um BO, quem é que vai aguentar? É o povo de casa. Né? Um aguenta o outro. O lugar de nós demonstrarmos bondade é em casa. Quando a gente vai passar, por exemplo, se eu for passar ali, a moça está ali com a perna cruzada, aí eu digo para ela, com licença. Aí ela tira a perna e eu passo. Lá em casa, aí a pessoa está com a perna no caminho. Ei, tira esse pé do caminho, parece uma girafa com as pernas abertas. Né? Não é assim que é a tendência de ser? A pessoa está falando demais, aí você, com licença, vou no banheiro. Aí em casa não. Cala essa matraca, você fala demais, fala mais que a boca, só fala bobagem. Então a gente tem mania de ser muito fino e educado com as pessoas de fora, e as pessoas de dentro têm que aguentar o osso. A carne macia, a gente dá lá fora. Dentro de casa, a gente dá o osso. Mas nessa tarde, o Senhor está falando com você para você mudar dentro da sua casa. Tá? Tiver que dar osso, dê para os de fora. Dê para os de fora. Deixa os de fora falar para você o que se merece ouvir. Porque às vezes dentro de casa, ou dá briga, ou a pessoa se cala. Dependendo de quem seja, natureza da pessoa. Né? Então, se há uma coisa que é importante a gente aprender dentro de casa, é com licença. Não é com licença, né? Não é assim. Com licença, desculpe. Mas eu não sabia. Desculpa. Eu não fiz com intenção. Por favor, dá para você pegar para mim? Muito obrigada, filha. Dentro de casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, principalmente com os nossos filhos, porque eles estão crescendo, estão vendo quem somos. Entendeu? Sai da frente que eu estou passando, está vendo que eu estou passando com a pilha de roupa? Não. Dá licença, filha, por favor, que eu estou passando. É assim. Vamos ser bondosas dentro de casa, gente. Meu coração aperta quando eu vejo essa troca de valores. Está mó fuzuê dentro de casa, a campainha toca, todo mundo faz cara de paisagem. Fica todo mundo com cara de fotografia, assim, ó. Quem vê pensa que é uma família, Deus é que sabe, né? Toda a família no Instagram, né, a Giselda já falou, toda a família no Instagram é maravilhosa. Mas vai lá, tira a máscara para ver. Né? Então, gente, vamos mostrar bondade dentro de casa. Se você não lembrar de nada que eu falei essa tarde, lembra disso. Vamos mostrar
bondade, primeiramente, dentro de casa. E depois, na família de Deus. Vocês reconhecem aquela foto? Foi a única que eu achei tão bonitinho vocês. Acho que é de 2018, parece. Né? Na família de Deus, a Bíblia diz lá em Gálatas 6,10, né? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, a gente tem que ser bom dentro de casa. E depois, bom na igreja. Ai, não suporto aquela irmã. Ai, você viu aquela irmã? Essa fofocaiada dentro da igreja é coisa do inferno. Sabe, se vier uma fofoca até você, morre aqui. Entendeu? Onde tem que morrer? Aqui. Você não passe isso para frente. Você está semeando contenda entre irmãos. Essa semana passada, a minha filha falou, mãe, um meu amigo falou para mim que fulana falou isso assim, assim de mim. E eu falei, você não deu uma bronca nele, não? Dei. Falei, sim. Por quê? Porque não era para ele falar isso para você. Agora você está cismada com a menina. É uma lógica. Né? Falou uma coisa que alguém falou de você, você já olha para a pessoa com uma cara diferente. Então é melhor a pessoa não saber, ela fica inocente, Deus abençoa ela. Falei, quando alguém vier falar alguma coisa, ai, fulano falou de você, já dá uma bronca. Entendeu? Olha, quando falar mal de mim, não me conte. Porque assim eu vou conversar com a pessoa que não gosta de mim, de cara limpa, porque eu não sei de nada. Agora, se me contaram, aí eu já vou olhando para ela diferente. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso no meio da família de Deus também, demonstrando bondade. Demonstrar bondade para os pobres e necessitados. Provérbios 31:20 diz, acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres, falando da mulher virtuosa. Tá? A gente tem que ter sensibilidade com as pessoas que têm menos do que a gente. Às vezes dando uma roupa, às vezes dando um calçado, às vezes dando um presente, às vezes dando vamos supor, a pessoa quer vir no congresso, mas você sabe que ela não tem dinheiro. Então você vai e fala assim, eu vou te dar um presente, vou te abençoar. Você não precisa ficar fazendo com que a pessoa se sinta diminuída. Não, abençoa a vida dela de alguma forma. Né? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas também. Os inimigos, né? Tem que mostrar bondade para os inimigos. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas agora a coisa mudou. Nós somos diferentes. Eu gosto de dizer que crente não tem inimigo. Aliás, crente tem 3 inimigos. O mundo, o diabo e a carne. Não tem mais nenhum. Um inimigo que você dá, ai, fulana é minha inimiga. Não é. É se você faz dela sua inimiga. Ou se ela faz de você inimiga dela. Agora, quando você é crente boa, de verdade, você não tem inimigos a não ser esses 3. O mundo, o diabo e a carne. A maior inimiga que eu tenho sou eu mesma. Como diz o Tiririca, não tenho para onde ir, porque onde eu vou, eu estou lá. Eu não tenho como me livrar de mim. Paulo também dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não tenho como fugir de mim. Às vezes eu estou pensando uma bobagem, eu tenho que carregar, eu vou para lá e para cá, com a bobagem no pensamento, pedindo a Deus misericórdia. Por quê? Porque eu sou, meu maior veneno está dentro de mim pela minha natureza pecaminosa. O diabo, todo mundo já conhece o diabo mesmo, não preciso falar dele. E o mundo é o sistema. O que é o sistema? Vou dar um exemplo para vocês. O sistema do mundo, por exemplo, é isso aqui. Sistema do mundo. Está dentro do sistema do mundo. Por quê? É uma coisa boa, é uma coisa útil, mas que se você não souber usar, te leva para o buraco. Certo? Aqui tem pornografia, aqui tem fofoca da vida dos outros, aqui você pode xingar o fulano em segredo, né? Com uma conta anônima, aqui você pode fazer miséria. Isso aqui faz parte do sistema do mundo. Mas eu preciso, estou aqui, ó, olhando no relógio para ver a hora de parar, entendeu? É uma necessidade, todo mundo tem um na mão, mas se eu não souber usar, o mundo me engole, é um inimigo. Então, o mundo, o diabo e a carne. As pessoas, elas não são minhas inimigas, só se eu fizer delas minhas inimigas. Ah, mas ela não gosta de mim, então é problema dela. Não é problema meu, porque eu oro por ela todos os dias.
É a Mariazinha? O Senhor abençoa a Mariazinha. Eu sei que a Mariazinha não gosta de mim, Senhor, mas coloca cada dia mais amor no meu coração pela Mariazinha. Abençoa a Mariazinha. Todo dia que eu lembrar da Mariazinha, eu vou orar pela Mariazinha e vou citar o nome da Mariazinha, que é para poder ficar bem colocado na minha cabeça que ela não é minha inimiga. Certo? Mas a Mariazinha continua não gostando de mim. Mas isso é problema dela, porque eu não tenho inimigos. Eu não tenho. É ela que se fez minha inimiga, é diferente. Certo? Ah, mas a Bíblia está cheia de salmos. Naquela época era um contexto diferente. Para hoje, quando você lê inimigos no livro de Salmo, não olhe para pessoas. Olhe para diabo, demônio. Esses são os seus inimigos agora, que estão escritos lá nos salmos, tá? Não são as pessoas. Não faça das pessoas suas inimigas, até porque, às vezes, ela pode fraquejar. E no momento de fraqueza, ela pode dizer para você uma bobagem. Por quê? Porque ela empresta a boca para o diabo. Qualquer uma de nós aqui podemos, no momento de fraqueza, emprestar a boca para o diabo. Qualquer uma de nós. Vou provar para vocês. Quando Jesus estava com os discípulos e disseram assim, e Jesus falou assim, ah, porque o Filho do Homem vai para Jerusalém e os homens o matarão e papapá. Pedro falou assim, não, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. O que Jesus respondeu para ele? Para trás de mim o quê? Satanás. Não falou cala a boca, Pedro. Não. Para trás de mim, Satanás. Naquele momento de fraqueza, Pedro emprestou a boca para o diabo, não vigiou. E quantas vezes a gente não vigia? E fala uma bobagem para uma pessoa? Fala uma palavra que não era para falar? Fala uma palavra para um filho que não era para falar? Depois tem que pedir perdão a Deus? A gente fica emprestando a boca para o diabo para falar bobagem. Então vamos vigiar. Nós precisamos exalar bondade e não maldade. Nós precisamos abençoar e não amaldiçoar. Então vamos rever o nosso comportamento enquanto mestras do bem, enquanto mulheres que a Bíblia exorta a que nós sejamos bondosas, ok? Quero ler esse versículo junto com vocês, bem alto. 1, 2, 3. Mais alto. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O que é? Isso. Assim brilhe a vossa luz. Significa que nós temos uma luz, tá? Nós temos uma luz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. As boas obras envolvem maldade, gente? O que é boas obras? Bondade. Coisa boa. Atos de bondade. Para que veja as coisas boas que você faz. E aí, quando você fizer as coisas boas, as pessoas vão fazer o quê? Dizer assim, ó, glória a mim, louvado seja eu. Não. Vão dizer, ai, que mulher maravilhosa. Talvez até digam. Mas você sabe que as pessoas estão glorificando quem? Está glorificando quem? A Deus. Ao vosso Pai que está nos céus. A nossa bondade redunda em glória para o Senhor. Olha que coisa linda. A luz, a nossa luz brilhando, redunda em glória para o Senhor. Se você quer viver uma vida que glorifica a Deus, seja uma mulher bondosa. Seja uma mulher de boas obras. Seja uma mulher que glorifique ao Senhor através do seu dia a dia. Começando onde, gente? Dentro de casa. Comece hoje, dentro de casa. Seja uma mulher bondosa, dentro de casa. Ah, mas todo mundo na minha casa é folgado. Você vai ser bondosa e Deus vai recompensar a sua bondade. Tá? Deus vai dar sabedoria para você lidar com os folgados da sua casa. Porque existe gente folgada, por exemplo. Uma coisa que me incomodava muito era o quarto bagunçado das minhas filhas adolescentes. Então você entra naquele quarto, você diz, oh meu Deus, né? Vão brigar. Por que vocês não arrumam esse quarto? Um dia eu ouvi alguém falando assim, quer saber? Você olha para o quarto está bagunçado, puxa a porta, fecha, assim você não vê. Eu falei, que ideia ótima. Acabaram-se as brigas dentro de casa. Eu nem sei o que acontece lá dentro.
Nem sei, qualquer dia quando eu entrar lá, agora não, melhorou bastante, né? Agora já estão maiores, mas quando eram mais novinhas, né? Aí você encontra tudo ali dentro. E você tenta colocar ordem, mas parece que é da idade, é um negócio esquisito assim. Hoje está tudo melhor, graças a Deus. Mas assim, a gente tem que ir, Deus vai dando graça para a gente, sabedoria, a gente vai conversando, pegando uma ideia aqui, outra ali, e a gente vai instalando a paz dentro da nossa casa, através dos nossos atos de bondade, sem briga, sem gritaria. Eu já fui muito gritona dentro de casa, fazia tudo na base do grito. O Espírito Santo foi falando, calma aí, vamos resolver isso aí, vamos arrumar isso aí. Aí eu arrumei um mantra. Eu li na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, lá no finalzinho do versículo diz assim, um espírito manso e tranquilo. Aí eu tenho uma amiga muito nervosa que eu digo para ela, amiga, você vai pegar a última parte de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, e você vai respirar fundo. Um espírito manso e tranquilo. Diga 10 vezes. Um espírito manso e tranquilo. A casa está pegando fogo, vai para o banheiro, fecha a porta. Um espírito manso e tranquilo. Fala isso até aquilo entrar dentro de você e você ter um espírito manso e tranquilo. Entendeu? Para mim resolveu. Não sei para você. Deus te ajude. Deus te abençoe. Eu gostaria de já ir finalizando. E agora eu vou contar um caso para vocês resolverem. Um estudo de caso. Pense numa mulher. Deixa eu colocar ali para vocês acompanhar. Uma mulher de 50 anos, que foi mãe mais tarde, e que está no início da menopausa. Marido recém-aposentado. 2 filhas adolescentes. Responsável por algumas atividades na igreja. Principal responsável pela mãe idosa, usando fraldas, com Alzheimer e tudo que envolve essa fase da vida. Pergunta: como ela pode exercer a bondade e manter a sanidade em cada um de seus diferentes papéis? Papel de mulher, que está na menopausa, esposa, mãe, crente, né, atividade da igreja, e filha. Como é que faz? Conversa um pouquinho aí, vamos ajudar essa moça. Alguém tem alguma ideia? É o meu caso. Em 2012, eu estava então com 50 anos, e esse era o quadro da minha vida, né? E realmente, meu marido ajudou. No caso, não podia ajudar muito, porque minha mãe usava fralda, e muitas vezes eu peguei ela no corredor, com o cocô escorrendo pela perna. Então, eu corria para levar ela para o banheiro, para poupar do meu marido, ficar vendo e tal. Minhas filhas acompanharam mais ou menos, mas assim, minha família foi muito paciente. Mas as minhas filhas foram pacientes na medida do possível, porque era uma fase de adolescência, então foi muito complicado. Mas, de vez em quando, meu marido pegava as minhas filhas, saía com elas para passear um pouquinho, para me deixar respirar um pouquinho, né? E assim eu fui levando. Minha mãe faleceu em 2015, aos 87 anos de idade. Minha mãe faleceu, eu já estava aqui. Quando a minha mãe faleceu, no mesmo ano eu vim para cá, 100 dias depois a minha mãe faleceu. Mas esse foi um quadro difícil de lidar, porque eu precisava exercer todos os papéis praticamente ao mesmo tempo e não podia deixar nenhum deles. Então, é um momento que a gente tem que contar muito com a compreensão. Meu marido, recém-aposentado, ele entrou numa crise, porque ele trabalhou 27 anos na mesma empresa, saía às 7 da manhã e voltava às 5h30 da tarde. Ficar em casa o dia inteiro foi, de fato, um grande problema, né? Então, eu gostaria de encerrar com vocês dizendo o seguinte, só passando meu último slide aqui, dizendo o seguinte: a razão pela qual nós somos chamados a viver como mulheres de Tito 2 é para que a palavra de Deus não seja difamada, tá? Porque quando a gente não exerce a nossa função, as pessoas falam mal de... Elas não leem a Bíblia, a gente é a Bíblia delas. Então, fala mal da gente e automaticamente o nome do Senhor não é glorificado. Para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Né? A gente tem que ser irrepreensível. A pessoa que quiser caçar igual Daniel, caçou alguma coisa, não achou, porque ele era crente de verdade.
Terceiro lugar, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, é o nosso testemunho de bondade que vai falar muito alto no resumo da ópera, tá? Em Tito capítulo 2. Então, gente, eu queria agora fazer uma oração para com vocês, mas a minha oração ela é direcionada para você que está com problema de exercer a sua bondade dentro de casa. Como eu falei, se você esquecer tudo, não esqueça que você tem que ser bondosa dentro de casa. Eu queria que você se colocasse em pé agora, por favor, e nós vamos orar. E você que está com problema de exercer a sua bondade dentro de casa, que eu nem vou chamar aqui na frente, porque não tem espaço para todo mundo. Eu sei que tem umas que são mais, outras são menos, outras estão tentando, outras não conseguem, enfim. Mas, de qualquer modo, nós vamos orar para que nós consigamos exercer esse testemunho maravilhoso dentro de casa, amém? Então, vamos colocar a mão no nosso coração, pedir ao Senhor que mexa nele agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que vocês ouviram até agora, vocês possam colocar em prática na sua vida, que você se sinta uma mestra do bem, do Senhor, consagrada pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecemos por essa palavra de Tito 2, que edificou tanto as nossas vidas, Senhor. Te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom para nós, quando muitas vezes nós nem somos tão bons uns para com os outros, e especialmente, Pai, dentro de casa. Senhor, dentro de casa, nós sabemos que o inimigo trabalha com fúria, porque Satanás odeia famílias, e nós estamos lutando pela nossa, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos maridos às esposas, das esposas aos maridos, de modo, Senhor, que a nossa luz brilhe e comece a brilhar dentro de casa, para que a nossa família veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor, que a nossa família possa dizer que nós somos mulheres do Senhor, que os nossos filhos reconheçam isso na nossa vida, nosso marido reconheça isso na nossa vida, os nossos vizinhos ouçam a nossa voz, não aos berros, Senhor, mas glorificando o teu nome, cantando louvores ao teu nome. Pai, converte o nosso coração naquilo que precisa, derrama bondade dentro do nosso coração, transforma o que precisa ser transformado pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, nós sabemos que tu morreste na cruz por nós e levastes também a nossa maldade, para que nós pudéssemos ser bons e transmitir essa bondade a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, por favor, que o teu sangue passe em nossa vida, perdoando toda a nossa falta de bondade daqui para trás, e que daqui para frente nós sejamos bondosas com todas as pessoas que cruzarem nosso caminho, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Jesus abençoe você, você pode sentar, e fica aí então o endereço no YouTube do canal Bendito, e se você quiser me seguir no Instagram, tá aí o endereço também, tá bom?